Diz assim a palavra do Senhor: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra, Senhor meu Deus, que o Senhor nos deu, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, fale, Senhor meu Deus, através do teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, anule toda a carne, Senhor meu Deus, cale todo homem diante de ti, Senhor meu Deus. E que somente o teu Santo Espírito venha falar, Senhor meu Deus, nesta manhã, nos nossos corações, para fazer aquilo que o Senhor, ó Pai, determinou, ó Pai. E que a sua palavra, Senhor meu Deus, nunca volte vazia, conforme ela mesmo disse, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, não sei aí quantos estiveram aqui ontem à noite. Nós fizemos o evento Perigos da Atualidade, e ali nós falamos a respeito desse trecho da palavra, onde se diz que Daniel havia recebido revelações tão grandes, que em certos momentos Daniel perdia as forças. Daniel então ficava exaurido, tamanhas revelações de coisas terríveis que haveriam de acontecer. Só que o Senhor vai dizer: Daniel, não se preocupe, porque essas coisas todas que você viu não são para o seu tempo, mas são para um tempo futuro. E qual é esse tempo futuro? O futuro aonde muitos correriam de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicaria. Ontem aqui, quem esteve aqui, não, irmão Márcio, ontem quem esteve aqui viu, quem deu a abertura, na verdade, aqui foi um programa de inteligência artificial. Ontem quem esteve aqui viu que é possível você trocar as palavras de alguém que fala um idioma por outro. É ou não é, pastor Silvio? Não. Esse aí agora quem quiser ver vai procurar lá na internet lá agora. Mas o pastor Silvio aqui deu um recado em 3 idiomas, né, pastor? Português, inglês e espanhol. E a inteligência artificial mudou, alterou até a dicção na boca dele para que encaixasse as palavras no outro idioma. De modo que nós estamos vivendo nos últimos anos um avanço tão grande a respeito do conhecimento da humanidade, onde até 150 anos atrás se andava de carroça, se andava de cavalo, se andava de barco, e a humanidade começou a experimentar um boom, aí, um crescimento estrondoso, algo inimaginável, onde hoje você é possível fazer esse tipo de coisa, até com inteligência artificial, com computador, com tantas coisas. De modo que faz parecer de que o conhecimento da nossa era tem se multiplicado. O conhecimento da nossa era, as pessoas viajam hoje em dia mais rápido. Tudo isso tem acontecido nessa geração. E se encaixa perfeitamente nisso. E eu quero tratar agora, continuando aquilo que nós falamos aqui ontem, a respeito dos últimos dias. Nós vamos tratar desses assuntos na ordem escatológica. Eu aqui me identifico, meus irmãos, com a vertente pré-milenista. E não tem problema se você não pensa assim. Se você pensa que de repente o arrebatamento vai acontecer depois.
ou se você pensa que Cristo de repente vai vir lá para o final de tudo, eu respeito a tua opinião, mas eu quero que você saiba a forma dispensacionalista que a Ramá costuma, os pastores da Ramá inclusive costumam defender essa tese. E por que nós pensamos dessa forma? Em que momento ocorrerá esse evento? Qual seria? Jesus então vai dizer a respeito de como estaria os dias quando viesse o Filho do Homem. Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, Jesus vai nos dar algumas pistas de como seriam os últimos dias. Ele diz assim, Mateus 24, verso 39, 37, perdão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas viviam a sua vida dissolutamente, regaladamente, fazendo tudo aquilo que lhes dava na telha. E Noé, diligentemente, além de pregar as tábuas da arca, ele também pregava a salvação a respeito do castigo, da punição que haveria de ser aplicada sobre a terra. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,5, vai chamar a Noé de o pregoeiro da justiça. Tamanha é aquele que pregava sobre algo que estava para acontecer, uma tragédia terrível, e as pessoas caçoavam dele. Como as pessoas nos dias de hoje caçoam do Evangelho, desdenham do Evangelho, acham que o Evangelho é apenas uma filosofia de vida, acham que o Evangelho é apenas um jeito bonito de se falar com o seu vizinho. O Evangelho tem muita coisa bonita e boa e educada sim, mas ele também prega a verdade, e a verdade é que o mundo está condenado. As pessoas de hoje vivem as suas vidas, suas rotinas, suas preocupações cotidianas, sem se atentar para o que poderá surgir subitamente. Dizem: a vida é curta, aproveite, esquecendo de acrescentar: a eternidade é longa, prepara-te. Se comparado a eternidade com a nossa vida aqui, ela não é nem um cisco daquilo que há por vir. E como se dará então a vinda do Filho do Homem? Ainda em Mateus 24, 27, vai dizer: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como num flash, onde você, muitas vezes, nós vemos o raio, vemos o clarão, e só depois se escuta o barulho, né, do trovão. Lucas 17, 24, o evangelista também vai dizer a mesma coisa. Porque assim como um relâmpago que desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem no seu dia. E muitas pessoas confundem a segunda vinda, aonde diz: o todo olho verá. Apocalipse 1:7 vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Os que o transpassaram olharão e lamentarão? Quem foram os que o transpassaram? Seriam os romanos? Mas o Império Romano já caiu. Você não vê mais aí em pé. Aliás, eu acompanho um rapaz aí até que faz no YouTube. Eu gosto de coisas de idioma. E um rapaz foi em Roma falando latim. Chegou lá para os italianos lá, irmão Sérgio.
E não estava parlando italiano, ele estava falando latim. E chegando lá, o pessoal em italiano pegava algumas coisas, mas muitas ficaram de fora, porque são palavras que já não existem mais. E dava uma briga danada, porque a câmera escondida, italiano, chegava e quando fazia coxinha com a mão, porque o Império Italiano já caiu, perdão, o Império Romano já caiu, né? Então, esses que o traspassaram, olharão, se lamentarão. Quem é o povo que pode considerar, então, aí, como quem diz aí, olhando para o Messias e lamentar sobre ele? Como diz em Zacarias 12:10, olha só o que diz Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram, como no Apocalipse, está falando aqui também. Pranteá-lo-ão como a quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esses olharão como quem olha a morte de um filho mais velho. Quem é esse povo que, quando olhar para Cristo, esse povo que o traspassou, esse povo que se lamentará como quem chora um filho mais velho? E não há dor maior para o judeu do que lamentar a morte de um primogênito. E eles olharão e chorarão. O evento em que todo olho verá, em que os judeus o verão e chorarão por ele, não pode ser o primeiro evento, mas é a segunda vinda. E a Bíblia vai dizer, em Apocalipse 1:6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Peraí, primeira ressurreição? E quando é a primeira ressurreição? Se não no mesmo dia do arrebatamento? É a palavra aqui que vai falar, meu irmão. Quando diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Hoje nós vamos ler bastante aí. Se você puder só acompanhar na tela, já está ótimo. Vai dizendo aqui, olha: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os que ficarmos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. A palavra do Senhor vai dizer que o encontro do Senhor com a sua igreja é motivo de consolo. Deve ser proclamado, deve ser falado, deve ser pregado, como hoje está sendo pregado aqui, porque é motivo de consolo. Tem aquele cântico do grupo Logos, né? E ele fala um trecho, né? Ele fala a respeito dos céus se abrindo, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E ele diz assim um trecho: e rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Se o evangelho não serve para isso, meu irmão, ele não serve para mais nada. O apóstolo Paulo disse: se nós cremos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O evangelho fala sobre vida eterna. O evangelho fala sim a respeito do consolo. E haverá a ressurreição no mesmo evento do arrebatamento da igreja.
E esse não é o único texto. Quando diz em 1 Coríntios 15, 42, vai dizer: porque assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Há diversos tipos de carne, como o apóstolo Paulo vai falar, e existe a carne glorificada, que estará preparada para estar diante de Deus. Porque se você e eu, nós chegarmos diante da glória de Deus com esse corpo imperfeito, seríamos fulminados. Mas lavados no sangue do Cordeiro, e agora com um corpo glorificado, onde já não há mais dor, já não há mais fome, já não há mais nenhuma necessidade, nenhuma limitação. Você pode contemplar o Senhor face a face, como os serafins assim o fazem. No verso 50 ainda o apóstolo Paulo vai continuar: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Assim como Cristo ressuscitou, e a morte não pôde detê-lo, mas ao terceiro dia ele saiu glorioso daquele túmulo. Assim acontecerá conosco, assim acontecerá com a igreja, assim acontecerá com os amados que dormem, né? Nós falamos isso na chave mestra. Os amados que dormem, mas não que dormem, que estão dormindo. Que dormem é um eufemismo, meu irmão, é uma forma branda de dizer que a pessoa morreu, mas ela já está na presença de Deus lá. Lázaro estava acordado, desperto, ao lado de Abraão, quando o rico via ele no céu. Não tinha ninguém dormindo, não. Mas a Bíblia usa esse termo para você entender. É uma forma branda, né? Como eu até citei, né? Em inglês a gente fala pass away, né? A pessoa se foi, né? Mas está lá com o Senhor, está acordado, ela sabe muito bem. Em Mateus 24, voltando ainda, das condições a respeito do tempo de que estaríamos vivendo na terra, quando esse fato acontecesse. Diz lá em Mateus 24, 40, mas quando Jesus menciona a depravação do mundo, no 24, 39, ele vai dizer que será repentino o dilúvio. Ele vai dizer no verso 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra deixada. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerais isso: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 2 no campo, um tirado, outro deixado. 2 numa mesma cama, um será tirado, o outro deixado. Meus irmãos, imagina o desespero daqueles que ficarem, principalmente quando se refere nesse verso. Meu Deus, imagine um casal, onde um está firme na fé e o outro conhece a palavra, mas ainda não estava com o azeite, não estava preparado.
Acorda pela manhã, tá só a roupa, o pijama da pessoa ali. Cadê a esposa? Cadê o marido? E aquilo ali, aquele momento vai ser de pranto, porque a pessoa vai saber exatamente o que aconteceu. Não adianta o mundo falar a respeito de abdução, de ET, de qualquer coisa parecida, de pandemia, de gente desaparecendo, do estalo do Thanos, né? Como o cinema já colocou aí. Não existe isso. A pessoa na hora vai lembrar: Jesus estava certo. Para aqueles que amam a vinda do Senhor, Ele tem guardado a coroa da justiça. Segunda Timóteo 4:8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Esse assunto te incomoda? Eu espero que não. Porque assim como uma criança que aguarda o pai chegar do serviço, e qualquer barulho, é o meu pai, e larga o que estiver fazendo para olhar a porta, para ver se o pai está chegando, ansiosa. Você não pode culpar nós, filhos, por ver tudo o que acontece no mundo, todos os sinais, e achar que o nosso pai está chegando. Você me desculpa, essa é a reação normal de qualquer filho. Essa é a reação normal de qualquer filho que está ansioso pelo pai chegar. Qualquer barulho que tem, qualquer buzina que tem, qualquer mexida na maçaneta, a gente vai dizer: é o meu pai, é o meu pai. Porque nós não vemos a hora de encontrá-lo e jogá-lo nos braços dele. Ou você tem estado tão entretido com as coisas desse mundo que não tem se atentado aos sinais. Falamos na EBD, eu falei para o pastor Silvio, pastor Silvio, domingo nós vamos amarrar o assunto da escola bíblica com o assunto do perigos da atualidade. E nós vamos juntar tudo numa coisa só, porque a palavra do Senhor, ela se completa. Nós mostramos aqui na escola bíblica um repórter da Globo News, diretamente da Casa Branca, falando assim que na época da administração do Trump, pessoas ali, diretores do Pentágono, falavam a respeito da entrega de Jerusalém completamente para Israel, para que Israel pudesse então construir o terceiro templo. E esse repórter, o Jorge Pontual, da Globo News, falou: e aí, construindo o terceiro templo, se dará as condições necessárias para a volta de Jesus. Esse homem falou na Globo News. E quando ele falava isso do governo americano, ele dizia: imagine só que loucura! É loucura para aqueles que perecem. Muitos consideram loucura, talvez que Jesus tenha nascido, então as pessoas vão dizer que é loucura que ele tenha nascido de uma virgem, que ele tenha padecido dores neste mundo e que tenha morrido pelos nossos pecados. Mas, meu irmão, às vezes quando o povo judeu vai recitar os versos do seu hino nacional, o seu hino nacional se chama A Esperança. A Esperança, sabe o que dizia? Esse hino foi feito antes de 1948. Eles já cantavam: um dia lá estarei em Jerusalém, estarei em Sião, olharei com os meus olhos os montes de Sião, lá em Jerusalém. Quando que poderia imaginar que a profecia de Ezequiel 37, do vale dos ossos secos, quando o Senhor disse que reuniria de todas as partes do mundo os descendentes do povo de Israel e traria de volta a sua terra, como aconteceu em 1948,
E Deus usou ainda as mãos de um brasileiro para assinar e dar o voto final, como usou Oswaldo Aranha. Quem que poderia dizer que isso ia acontecer, meu irmão? Meu Deus, isso era impossível. Mas para Deus aqui foi cantado: não tem impossível para Deus. Não tem impossível para Deus. Quando Ele determina algo, sai da frente, ninguém pode impedir o Senhor. Mas eu vou te dizer, quando eles cantam esse verso, às vezes eles emendam numa outra música. Eu tenho uma gravação lá que eu vi, eu achei linda. E essa outra música é Animani. Quando eu ouvi a primeira vez essa música, eu ainda era criança. E eu achava que era Animami, né? De animar, né? Mas aí depois eu aprendi em hebraico, Ani significa eu, né? Eu. Né? Animani significa eu acredito. E esse verso diz assim: eu acredito com fé perfeita na vinda do Messias, e embora ele possa demorar, eu ainda espero todos os dias. Não foi cristão que falou isso, meu irmão. Foi o povo judeu. Eu conversava com um judeu de Nova York, um judeu americano, que eu atendia sempre ele lá. E ele gostava de encostar no balcão, e a gente, na época que eu trabalhava na recepção do hotel, e a gente conversava por horas, né? E aí ele dizia para mim: olha, a gente pode não concordar muita coisa, mas quando o Messias chegar, todos nós ficaremos contentes. Aí eu falei: precisa saber, né, se esse Messias que você aguarda é o mesmo meu, né? Meu irmão, eu até falei aqui na EBD, né? Os judeus que saíram expulsos de Pernambuco, daqui do Brasil, foram os judeus que foram para Nova York, na época em que os holandeses, você já ouviu falar dessa cidade Olinda? Se chama Olinda por causa dos holandeses. Esse pedaço ali era governado não pelos portugueses, mas pelos holandeses, que eram calvinistas, eram protestantes. E davam guarida para que os judeus pudessem praticar a sua fé. Quando houve então a expulsão por parte dos portugueses, os portugueses forçaram com que esses judeus abandonassem a fé judaica e se transformassem nos chamados cristãos novos. Eles foram expulsos de Pernambuco e foram para Nova Amsterdã, lá no norte, lá no outro continente, onde hoje se chama Nova York. Esse povo é o povo mais rico da face da terra. Os maiores bancos, os bancos de maior poder aquisitivo mundial estão ali. Porque os brasileiros, os portugueses dizem: nós não queremos vocês aqui. E rejeitaram o povo da bênção. Esse povo passou pelas Antilhas. Não sei quantos de vocês, eu adoro geografia e história, tá, irmão? Desculpa se você de repente não é tão familiarizado, mas eu fico assim, poderia falar por horas. Mas nas Antilhas, que são ali as ilhas que tem pertinho da Venezuela, no Caribe, no caminho, ali está Aruba, que você já deve ter ouvido falar, né? ABC, Aruba, Curaçao e Bonaire. São as 3 ilhas que eram administradas pelos holandeses ali também. Lá, parte desses judeus também que passaram, ficaram por lá, né? E tornaram um lugar turístico muito famoso e tudo mais. Tanto é que a ilha de Curaçao, a gente pensa, né? Mas espera aí, de onde vem esse nome? Coração em espanhol é coración. Por que leva esse nome? Curaçao, porque na verdade é crioulo do português, que é coração, literalmente. É uma forma diferente de falar coração, né? Às vezes a gente vai falar português com pessoas de outro país, a pessoa chama Ferreira e ele fala Fereira, Arroz, ferramenta. Você sabe como que é, não é? Pois é, eu peguei um texto da Bíblia em papiamento, que é o idioma
que eles falam lá, que é mistura do português, e passei para o Sá entendeu tudinho, ele leu tudinho, porque justamente é uma mistura aqui do português, e esse idioma se fala em Aruba, Curaçao e Boné. E eu estava mostrando para ele a respeito da história que esse povo tinha lá, e lá naquela ilha tem os descendentes de Cabo Verde e os descendentes dos judeus que saíram daqui de Pernambuco. Mostro para você, se você uma hora me pedir. Mas é só um exemplo, né, histórico que comprova a respeito dos judeus, né? De modo que nos tempos de hoje, acho que foi há 7 meses atrás, o Papa Francisco estava em Dubai, e lá ele inaugurou a chamada Casa da Fé Abraâmica. Isso eu não peguei no Gospel Fofoca, sei lá o que, passou na Band News, tá? Na televisão, e aí eu até gravei esse trecho aqui, eu ia mostrar ontem aqui, mas como eu falei pro Saulo, Saulo, se eu for mostrar tudo que a gente tem aqui, né, fica 4 horas de perigo da atualidade. A sorte é que o Senhor, sabendo de todas as coisas, colocou o perigo da atualidade num dia e eu para pregar no outro, porque senão eu não ia me aguentar, né? Mas, de qualquer forma, esse templo em Dubai, que é um país islâmico, só que é islâmico secularizado, né? Por causa do dinheiro ali, eles permitem que o judeu entre. Por causa do dinheiro, eles permitem que os cristãos entrem. É assim na Arábia Saudita, não sei quantos vocês já ouviram falar, mas o futebol da Arábia Saudita, né, está contratando até cristãos. Entre aspas, muitas aspas, tá? Muitas aspas. Mas o camarada pelo menos coloca lá um crucifixo desse tamanho e vai lá no meio do país muçulmano. Como é que seria se ele fosse em um país mais radical, onde a Sharia é levada a ferro e fogo, né? Ele não entraria lá, né? Ou então aquela cabeça que leva o crucifixo ia sair rapidinho do corpo, né? Mas eles inauguraram esse templo da fé abraâmica em Dubai. E lá eles fizeram 3 casas em uma só. A casa de adoração islâmica, a casa de adoração judaica e a casa de adoração cristã. Como um ecumenismo, já num sinal de que nós teremos uma religião única. Esse é mais um complemento do que nós falamos ontem. Conhecimento se multiplicando, muitos correndo de um lado para o outro, religião única, controle mundial. Eu falei aqui, Jeremias 31:35 diz: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, e decretou a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as ondas rujam, e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação para sempre diante de mim. Assim diz o Senhor, se os céus acima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por causa de tudo que eles têm feito. O Senhor diz, eu decretei o sol para brilhar, as estrelas para brilhar, o firmamento, tudo isso eu decretei. E se um dia parar tudo isso de funcionar, você pode crer que aí sim eu esqueci dos descendentes de Israel. E aqui ele está falando dos descendentes de Israel, e não do Israel da época de Jeremias. E está dizendo claramente, é aí então que deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim. Opa! Peraí, mas a gente considerava que eles apenas eram os descendentes da antiga Israel, não tem nada a ver com Israel moderno. Não, o Senhor está falando que aí sim, se tudo isso deixar de existir, eu vou deixar de considerar eles como uma nação. Ah, mas esse é um texto isolado. Então vamos para o Novo Testamento. Romanos 9,
diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, e tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos e da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e bendito para sempre, amém? Paulo vai falar de diversas formas, mas ele vai continuar no capítulo 11, onde eu quero prosseguir com você, onde ele diz assim, capítulo 11, verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como que insta perante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram me tirar a vida. Verso 4, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo claramente expõe que era necessário que Israel rejeitasse o Messias, para que nós, os gentios, pudéssemos recebê-lo como Salvador. Romanos 11:8 ainda vai dizer: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, os olhos para que não pudessem ver, e ouvidos para que não pudessem ouvir, até os dias de hoje. E ele vai dizer aqui ainda que a transgressão de Israel resultou em riqueza para o mundo. Ele vai dizer no verso Romanos 11:11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer que o fato deles terem sido entorpecidos, de ficarem atordoados e rejeitarem o Messias, gerou para nós riqueza, porque nós pudemos receber o Filho de Deus como Salvador, sendo gentios. Mas aí o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, quanto mais a sua plenitude. Mas espera aí, como assim plenitude? Eles voltarão? Eles se arrependerão? Sim, porque a Bíblia vai dizer que eles são os ramos naturais da oliveira, em que nós fomos enxertados, e Deus pode enxertar novamente esses ramos, como diz o verso 17 ainda em Romanos 11, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para o castigo, a bondade de Deus, e nela permaneceres. De outra sorte, também tu serias cortado.
eles também não permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quem sabe de repente aqui eu li demais, aqui você se atrapalhou, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, existia a oliveira, os ramos naturais, alguns deles foram quebrados. É assim que se faz enxerto em árvore, tá? Você corta um pedacinho, você machuca ela, aí você enfia a outra e amarra, faz um enxerto. E foi isso que foi feito com a oliveira. Os ramos da oliveira brava foram retirados, e ali foi enxertado os ramos da oliveira natural foram quebrados, e o da oliveira brava, que é a oliveira selvagem, por assim dizer, né, foram enxertados, e esses somos nós. E ali vai dizer também no verso 25: não quero, irmãos, que ignoreis esse ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A palavra, eu já expliquei isso na escola bíblica. A palavra plenitude vem de pleurama, que significava quando, por exemplo, os gregos entendiam que um barco estava na sua capacidade máxima de carga, já estava completo. Então ali eles falavam plenitude, pleurama. Quando a plenitude do Senhor em relação aos gentios já tiver completada, a graça do Senhor já estiver findando, aí diz o verso 26, o que diz o verso 26? E assim todo Israel será salvo. Meu Deus, o barco se enche, a graça, as portas da graça se fecharão. E agora vamos praticar uma sinceridade intelectual, para você esquecer um pouco a teologia da substituição. Israel tem o seu lugar, e a igreja tem o seu lugar. Se a igreja é a oliveira brava, que foi enxertada, quem são os ramos naturais? É o próprio Israel. Ainda se apresentam em oposição ao evangelho, mas não será assim para sempre, pois Deus irá fazer cair dos seus olhos as escamas que impedem de reconhecer o Messias. Porque o verso 28 vai dizer: quanto ao evangelho, eles são inimigos da vossa carne, porém, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus é irrevogável, meu irmão. O chamado de Deus para o seu povo, a quem Ele ama, é irrevogável. E Jesus mesmo, quando vai chegar a Jerusalém, sabendo que aquele ali era a sua última entrada na cidade, Ele vai se lamentar por Jerusalém, Mateus 23, 37, quando Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e não vos quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Isso aconteceu, quase 2000 anos, ficou deserta. Declaro, pois, que desde agora não me vereis, até que venha dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Israel dirá: bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch atah Hashem Adonai. Será que eles dirão isso? Sim. Ao final do período da tribulação, quando Israel rejeitar o falso Messias, o anticristo, então finalmente dirão: bendito.
vão chorar quando lembrarem aqueles que eles sentenciaram à morte de cruz. E não há dor maior no sentido bíblico do que chorar pelo primogênito, como nós falamos. Eles vão olhar e vão falar: olha aí o Messias, nós crucificamos o Messias, era ele, era aquele homem. Olha aí, ele tem os sinais ainda dos pregos nas mãos e nos pés. Haverá finalmente um período de um reinado messiânico na terra, quando Cristo reinará na terra para cumprir a profecia. Assim como Jesus respondeu no seu julgamento, em João 18:37, quando perguntaram se ele era rei, e Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue nas mãos dos judeus. Mas olha o detalhe: mas agora o meu reino não é deste mundo. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Significa que para frente, adiante, será deste mundo. Lucas 1:32 diz: mas este será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Peraí, isso aqui foi falado pelo anjo Gabriel durante o anúncio do nascimento do Messias. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Bom, concluímos então que Davi, filho de Jessé, tem um trono no céu. Você vai chegar no céu e vai ver Davi lá, sentado no trono. Tá certo isso? Tá certo, Renata? Davi tem um trono no céu? Eu acho que não. Tem um trono muito grande lá, muito bonito. E esse trono está a Deus lá, não é Davi. Davi é homem. Foi pela vontade de um homem que pecou e o pecado entrou no mundo. Deus tinha que redimir o homem. Fez a promessa de que da descendência de Davi viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi o que falou para a serpente. O trono de Davi tem inclusive uma capital, e essa capital se chama Jerusalém. E ele lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso acontecerá para se cumprir aquilo que Jesus disse: mas agora o meu trono não é deste mundo. E aquele que crê no milênio sabe o que eu estou falando. Haverá um período de reinado na terra, onde ele governará com paz e santidade, mas também com vara de ferro. Precisa de vara de ferro no céu, Rodrigão? Não precisa. E o que o Senhor está falando da vara de ferro? A vara de ferro é para cá, porque haverão ainda alguns rebeldes. Enquanto a igreja reinará com Cristo nesse período de 1000 anos, alguns dizem: mas nós já estamos vivendo no milênio. Não, meu irmão, não estamos vivendo no milênio. Satanás está preso. Oh, Jesus, ele está preso? Se ele está preso, então a gente está perdido, né? Porque a Bíblia diz que depois ele será solto. Não faz muito sentido. Eu estou falando aqui com todo respeito aos irmãos amilenistas, que me perdoem, mas essa é a forma, é a visão com que eu vejo a Bíblia aqui, né? A igreja, tudo aponta para o desfecho da história. Mas eu quero, como aqui novamente dizer para você, como aquele que crê que o primeiro acontecimento de tudo isso será o arrebatamento da igreja. Eu quero pontuar para você dessa forma. Porque se você esperar vir o anticristo primeiro, não, primeiro vai vir o anticristo. Não, primeiro vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. Aí você vai o quê? Relaxar. Você vai falar: não. O meu senhor tarda a vir. E bate nos servos e embebeda e faz tudo que estaria errado. E quando chega o Senhor e pega fazendo aquilo que Ele não mandou fazer, o chicote estrala. Meu Deus. Mas Ele diz assim: olha,
Se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, quando a casa seria invadida, ele ia ficar de prontidão ali para receber. Da mesma forma, nós temos que entender que a qualquer momento, um será tirado, o outro será deixado. 2 no campo, um será tirado, o outro deixado. 2 trabalhando, um será tirado, o outro deixado. 2 assistindo um culto, um será tirado, o outro, mas assistindo um culto, pastor? É. Infelizmente, nem todos subirão. Porque enquanto a gente está falando aqui sério, tem gente pensando na macarronada, que é uma bênção também, irmão. É uma bênção, é coisa de Deus. Só que quando a gente busca primeiramente o reino de Deus aqui, está focado, preocupado na volta do Senhor, nada mais preocupa a nossa mente. Nada mais. Porque quando Cristo chegar, não haverá tempo de orar. Não haverá, Cristo, soou a trombeta, agora eu vou orar. Não, acabou, meu amigo, não tem tempo. Não haverá tempo de ler a Bíblia. O tempo de ler a Bíblia é agora, é hoje. Se alimente dessa palavra, antes inclusive que você perca ela. Conforme nós falamos ontem aqui. Não haverá tempo de pedir perdão. O perdão você perde hoje. Soa a trombeta, vou pedir perdão para aquele irmão, não, acabou, já foi, não dá mais. Não haverá tempo de se reconciliar. Um será tirado, o outro será deixado. O tempo é agora. Se acerte hoje. Digão, podemos encerrar aqui com um louvor? Se acerte hoje. Creia que Ele vem para te salvar. Essa mensagem, como eu falei, pode incomodar alguns. Alguns podem pensar assim, eu não penso dessa forma. Mas é a verdade do Evangelho. Conforme nós falamos, quem imaginar que ia se cumprir a profecia, que Israel voltaria? Quem ia imaginar que Israel ia poder tomar posse daquela terra, onde eles habitaram há anos atrás, e agora voltaram? Um dia eles construirão um 3º templo. E nesse 3º templo, conforme falou o profeta Daniel, e conforme falou o próprio Cristo, nosso Senhor, falou que ali dentro estará uma abominação terrível. Porque o anticristo então se assentará naquele trono, para arrogar para si a adoração, e ser adorado como Deus. E é ali que o judeu então vai falar: como um ladrão que vem, será num piscar de olhos, será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua igreja esteja preparada, Senhor meu Deus, e a tua igreja esteja atenta, Senhor meu Deus, a todos os sinais, ó Pai, que o Senhor tem mostrado, ó Pai, que a tua igreja esteja preparada, Senhor meu Deus, para tudo, Senhor meu Deus, o que, Senhor meu Deus, tem acontecido, ó Pai. Nós temos visto, ó Pai, tantas coisas, ó Pai. Jamais pensaríamos, Senhor meu Deus, que nós presenciaríamos ainda na nossa geração uma pandemia, uma doença como aconteceu, Senhor meu Deus, há recentemente atrás, Senhor meu Deus. Nós jamais poderíamos imaginar, Senhor meu Deus, guerras que estão acontecendo, Senhor meu Pai, desencadeando, ó Pai, talvez aí um conflito internacional, oh Senhor meu Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que a tua mão, oh Senhor Pai, tem cuidado de tudo, Senhor meu Deus, que o Senhor opera, Senhor meu Deus, os tronos, ó Pai, só se estabelecem e duram somente aquilo que o Senhor, ó Pai, tem determinado, ó Pai. Os homens não podem nada, ó Pai, porque o controle do universo está nas tuas mãos, ó Pai. E nós clamamos hoje, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem,
Senhor Jesus, porque nós amamos a Tua vinda e nós desejamos que o Senhor retorne o mais breve possível, Senhor, porque este mundo, Senhor meu Deus, precisa, Senhor meu Deus, da Tua presença, Senhor meu Deus, e ó Senhor, e leve a Tua igreja, Senhor meu Deus, para estar contigo, meu Pai. Oh Senhor meu Deus, que o Senhor, ó Pai, atenda, Senhor meu Deus, o clamor da Tua igreja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aleluia.